A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, o qual pode ser causado por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, ou também por processos não infecciosos. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Desse modo, casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais, sendo mais comum a ocorrência das meningites bacterianas, as quais podem ser mais graves no inverno, e das virais no verão. No cérebro da gente tem uma membrana, cobre todo o cérebro e toda a medula espinhal, e onde corre um líquido ali dentro, tá? Que a gente chama de líquor. Qualquer agente etiológico, vírus, bactéria, fungo, qualquer bichinho que entrar nesse líquor vai produzir uma inflamação ou uma infecção que a gente vai chamar de meningite. Tudo que termina com it é um processo inflamatório. Então, sempre que algum agente etiológico que a gente fala adentrar nessas meninges, invadir esse líquido e inflamar, vai formar uma meningite. Dependendo do agente etiológico que estiver promovendo esse processo infeccioso, as condutas e as ações de vigilância ou até de conduta com relação ao tratamento do paciente vai ser diferente. Nas meningites virais, pode ser qualquer tipo de vírus, né? Os mais comuns são os enterovírus, que a gente fala que é de contaminação fecal oral, uma comida que esteja contaminada com alguma coisa, vai provocar essa inflamação, esse vírus vai entrar lá e vai provocar essa inflamação. Geralmente são as doenças mais benignas, assim, elas são autolimitadas. A pessoa vai ter os sintomas de meningite, que é febre, vômito, geralmente em jato, rigidez de nuca, uma prostração, mais caidinha, como a gente fala, mas depois de uns 5 a 10 dias essa pessoa vai melhorar, tá? Dependendo do vírus, talvez tenha que tomar algum antiviral ou não. Aí as meningites bacterianas já são um pouquinho mais graves, tá? Já provocam uma inflamação um pouco mais intensa nessas meninges e a pessoa provavelmente vai ter que ficar internada por um tempo, vai ter que estar tomando antibiótico. Dependendo da bactéria que estiver causando, ela pode ser mais grave ou menos grave. Algumas são mais benignas, digamos assim, dentro das bacterianas, e tem algumas que são bem mais graves, que tem uma letalidade que a gente fala bem alta, que as pessoas têm mais facilidade de morrer se for essas bactérias ou não. E tem duas de forma específica que a gente chama Neisseria meningitidis, ou meningococo, de uma forma popular, e Haemophilus influenza, que são as duas únicas bactérias que têm caráter epidêmico, que a gente fala, que tem a capacidade de transmitir de uma pessoa para outra e causar surtos. Somente nessas duas situações é que a vigilância tem que agir de alguma maneira, que a gente fala de fazer uma quimioprofilaxia nos contatos, tá? Então a gente tem que quebrar essa barreira de transmissão. Não é a única que pode causar morte. As virais podem, mas assim, são bem menos, a não ser que a pessoa seja imunocomprometido, tenha alguma outra doença e pode piorar. E as bacterianas têm por outras etiologias também, né? Por exemplo, um paciente que tem câncer, um paciente que tem AIDS, né? Ou é vítima de HIV, que for pegar, por exemplo, uma meningite por fungo, tá? Provavelmente pode ser que ele vá adoecer de uma forma mais grave. Mas as bacterianas em si são as formas mais graves da doença. Tá? E que tem uma letalidade maior, as pessoas morrem mais de meningite bacteriana do que de outros agentes. Vai depender do agente etiológico, tá? As meningites virais, dependendo do vírus, pode ser de transmissão respiratória, pode ser por algum alimento, alguma coisa que esteja contaminada, como um vômito e uma diarreia, né? Também. As bacterianas, elas são, às vezes, com exceção da Neisseria meningitidis e do Haemophilus influenza, são bactérias que já são próprias para a orofaringe do indivíduo, né? A gente já tem essas bactérias, né, que podem ser oportunistas ou não, já estão aqui na gente, né? E por algum momento que a gente tem a imunidade caia, aí eles podem atingir as meninges. E de transmissão respiratória, de bactérias únicas que são de transmissão que vai de uma pessoa para outra e pode causar surto, é essa que a gente fala, que é a Neisseria meningitidis, que a gente chama de meningococo, e Haemophilus influenza. Dentro das bacterianas também, vamos falar um pouquinho do pneumococo, que é uma bactéria que é bem comum, não causa epidemias, como causa o meningococo e o Haemophilus, mas também é bem frequente e a letalidade é bem alta.
tá? Entre 60 e 70 óbitos por ano. Aí varia de todas as etiologias, de todos os tipos de meningite. A região leste do estado, que é essa região de praias, que é onde a gente tem a maior população, é a região onde mais acontece, né? Justamente por ter mais aglomerados de pessoas, é onde a gente tem mais a ocorrência de casos de meningite. As meningites virais, elas costumam acontecer mais na época de verão e primavera, tá? Justamente por ser enterovírus, que acaba circulando mais contato de pessoas. E as bacterianas, elas acontecem mais no inverno, com ambientes mais fechados, tá? As pessoas acabam ficando mais doentes, mais aglomeradas. Aí acontecem mais as meningites bacterianas. Não é uma regra específica, acontecem meningites virais no inverno, como acontecem meningites bacterianas no verão também. Mas a incidência desses agentes é mais assim, essa sazonalidade que a gente fala, né? Bacteriana mais no inverno e viral mais no verão. Para as meningites bacterianas, a gente tem a vacina a BCG, que previne contra algumas formas graves de tuberculose, entre elas a meningite por tuberculose. A gente tem a pentavalente, que tem, dentro desses agentes, tem a Haemophilus influenza, que é uma dessas que pode causar surto. E a gente tem a meningo, que é a meningo C e a meningo ACWY, que previne as formas de meningite por Neisseria meningitidis. E a gente tem a pneumo 10, que previne contra a meningite por pneumococo. Essas são as formas de vacina. Outras formas de a gente evitar casos de meningite são principalmente o que a gente fala de etiqueta da tosse, são medidas para qualquer doença respiratória. Ambiente sempre aberto, boa higiene, lavagem das mãos, usar álcool gel, evitar aglomerado de indivíduos, então, no geral é isso.